a vida de cada um que tem ajudado a este ministério proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meu forte abraço a todos, em nome de Jesus. Meu abraço abençoado é Fabrício Adrien, que está conosco nessa noite. Que cada dia o Senhor possa fazer-te conhecer cada vez mais essa graça maravilhosa, a qual você já tem mergulhado através das mensagens dos pastores que estão espalhados no nosso país e aqueles que estão fora do nosso país, né? No nosso estado também temos homens de Deus anunciando esta palavra, como no sul e em todo o Nordeste. Eu louvo a Deus por tua vida, meu amado, e assim o Senhor possa cada dia manifestar os seus dons na tua vida e família, em nome de Jesus. Amém? A igreja já comentou abençoado. Tem uma palavra que dizer para ele que ele é um predestinado, que ele é um abençoado, que ele é mais que vencedor, que ele é um eleito de Deus, um filho escolhido desde antes da fundação do mundo para a adoração do seu santo nome. Queridos, sem delongas, quero agradecer a todos por promover esta noite um jantar, não é isso? É isso que está sendo promovido. Promover esse jantar, não estava na minha agenda esse jantar, é uma surpresa para mim. Chegar hoje no trabalho e encontrar essa novidade hoje, após a palavra aqui, 30 minutinhos, nós estaremos como corpo de Cristo, fazendo a nossa janta aqui, no nome de Jesus. Quero também que a igreja ore pela família do tio Dioná, que veio a óbito, ou também o avô de Carla. A igreja ore para que o Espírito console, conforte, dê força à parentela, meu amado, os quais irão enfrentar agora a distância e a dor, mas que o Espírito o conforte, o console nesses momentos, os quais irão passar. São os primeiros dias que são os mais difíceis, a separação de um ente querido, e assim possamos estar orando para que eles possam ter esse conforto, esse refrigério da parte do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, não devemos cessar de orar. Então, amados, a igreja gosta de estar distante de mim, né, irmão Fernando? A igreja gosta de estar distante de mim, gosta de estar próximo de mim. Queridos, abra sua Bíblia. O apóstolo ensinou uma regra de fé, que é sermos guiados pela palavra de Deus. A regra de fé do salvo, do eleito, do predestinado, não é um livro escrito pela teologia secular, mas a regra de fé do salvo, do eleito, do predestinado é a Escritura Sagrada. A Escritura, ela é quem dirige, quem ensina e quem capacita o homem a viver segundo os oráculos de Deus, segundo as suas verdades. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 3 e diante. Romanos, capítulo 12, versos 3 e diante. O apóstolo Paulo faz uma narração dos dons. Paulo fala dos 9 dons na sua carta aos Coríntios. E ele aqui fala também de 7 dons na carta aos Romanos. E o título que eu dei a essa mensagem é Os diferentes dons segundo a graça. Os diferentes dons segundo a graça. Romanos capítulo 12, versos
3 e diante. Então a palavra diz: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, quer dizer que o corpo de Cristo tem muitos membros, né? Mas nem todo dentro do corpo tem a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Observe que nos foi dada. Então já foi entregue, já foi dada a cada um, né, os dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém, igreja amada? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, santo e glorioso. A tua graça, Senhor, nos estende a conhecermos as verdades que estiveram ocultas da igreja passada, mas que aprove ao Senhor revelar aos pequeninos, aos eleitos, aos filhos, essas verdades, Senhor, para que dela possamos permanecermos, Senhor, não por obras sacrificiais, mas confiante, crendo que aquilo que realizasse na cruz do Calvário tornou o Senhor perfeitamente as nossas vidas e nos habilitasse para ser um ministro, não da letra, mas do Espírito, Senhor. E nessa noite iremos usar, Senhor, as Escrituras como regra de fé para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento como igreja, como filhos espirituais, no teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos santos do Senhor, povo mágico e vencedores, povo escolhido para viver esta aliança, não de obras, não de sacrifícios, não de abluções, mas viver esta nova aliança confiantemente pela fé, onde o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Então o justo não vive mais de obra, meu amado, de abluções, segundo os nossos pais na fé viveram. Os patriarcas viveram, né? Segundo a lei, as abluções da lei, as ofertas da lei. Mas nós, gentios, fomos chamados para vivermos por graça e não por obras. Então, queridos santos do Senhor, todos, sem exceção, quando chamado pelo Senhor, Paulo diz que recebe segundo a graça dons diferenciados. O dom que eu tenho não é o dom que o Elisiário tem,
O dom que Elisiário tem não é o dom que o diácono Fernando tem. Então, a cada um é distribuído diferentes dons. Elisiário pode ter o dom de louvar, pode ter o dom de ministrar a palavra, pode ter o dom de ser um evangelista, assim como o nosso amado e fiel ministro Barro tem sido um fluente evangelista através das redes sociais, aonde tem anunciado através das redes sociais a grandeza, o poder de Deus. Então, eu recebi um dom diferenciado. Você recebeu de Deus um dom diferenciado. Então, esses dons diferenciados, meu amado, é visando tão somente o crescimento espiritual da igreja. Não é visar a vida financeira do homem, de um ministério. É visar o crescimento espiritual da igreja, do corpo de Cristo. Igreja, quando nós falamos, nós não estamos falando de 4 paredes ou das paredes. Igreja, quando a Bíblia ou a Escritura relata, ela fala de pessoas. E pessoas é a igreja de Deus. Você é o tabernáculo, você é o templo, você é o sacerdócio real, você é o altar de Cristo. Amém? Então você é o altar de Cristo, amado. Abençoados. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, olha, automaticamente, não é obras, não é sacrifício, é automaticamente, ao sermos chamados, recebemos dele os dons da graça. Alguns, meu amado, uns absorvem mais rápido, alguns têm absorvido mais rápido esses dons, de saber que é um eleito, de saber que é um predestinado, de saber que é um salvo, de saber que o maligno não lhe toca, de saber que na cruz do Calvário o Senhor destruiu todo o principado e potestade, de saber que na cruz do Calvário o Senhor destruiu o diabo, o acusador. Quando as pessoas acreditam que o diabo é aquele que desce, penetra no homem e leva o homem a prostituir-se. Não, meu irmão. O diabo é o acusador, é a tua carne. O nosso diabo é a nossa carne todos os dias. Nós brigamos todos os dias com a nossa carne, com essa natureza que é corrompida. E é ela que nos leva, às vezes, a ofuscar a graça de Deus. E é por isso que o sistema religioso tem aprisionado milhares e milhares de ovelhas, segundo os seus costumes, segundo as suas obras, segundo as suas ditaduras. Mas nós somos chamados para viver por graça. Nós somos chamados para viver, meu amado, não debaixo de ordenanças e princípios humanos, chamados para vivermos segundo a graça de Deus. Por isso que Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então se libertou, porque eu vou viver, meu amado, subjugado à doutrina de homens? Porque eu vou viver subjugado à escravidão da lei mosaica? A lei mosaica foi para um tempo, para um período, e foi para o povo judeu, não é para os gentios. Nós somos gentios, e gentio não vive o evangelho da circuncisão. Nós vivemos o evangelho da incircuncisão, o qual foi revelado ao apóstolo Paulo. Pedro não teve esse privilégio, por isso que perseguiu Paulo. João não teve esse privilégio, por isso que perseguiu Paulo. Judas não teve esse privilégio, por isso que perseguiu Paulo nas suas cartas. Assim como todos os apóstolos que seguiram, que caminharam com Jesus, não tiveram o privilégio de ouvir da boca do Cristo ressuscitado o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo foi o único que ouviu palavras inefáveis. Paulo foi o único. E ele transmite
ou transmitiu à igreja cabalmente aquilo que ele ouviu do Cristo ressuscitado. Não o Cristo da cruz, não o Cristo de coroa de espinho na cabeça, não o Cristo, meu amado, que padeceu por mim, por você, não o Cristo que passou 3 anos com o ministério terreno. Não, ele recebeu do Cristo ressuscitado o evangelho que a igreja deve viver. Então, queridos, uns absorvem mais rápido, outros menos. Um tem a capacidade de absorver rapidamente aquilo que o Espírito fala ao seu coração. O véu, a escama cai dos olhos rapidamente. Outros permanecem por mais tempo envolvidos às cerimônias do paganismo, do misticismo, da religiosidade. Nós, por exemplo, passamos vários períodos de nossas vidas envolvidos no paganismo, na religiosidade, porque não tínhamos os olhos iluminados. Olha nesses olhos aqui, meu amado. É os olhos do entendimento. É o entendimento que foi renovado, foi transformado para o conhecimento do Evangelho. Amém? Amém. Então, meus amados, mas todos recebem, querido, habilidades. Todos recebem habilidades, talentos, capacidade para exercer os dons que lhe foi outorgado. Não vai ser outorgado, já está em você, já está em mim. O selo de Cristo já os possuiu, meu irmão. Essa marca está em mim, está em você. Entenda, esse selo, essa marca, não é produzido pela imposição de mãos humanas. Não é o homem que impõe a mão e o homem começa a desenvolver esses atributos, essas qualidades de dons que cada um receberá do Senhor. Esses atributos, essas qualidades são desenvolvidas em mim e você pelo Espírito, como foi falado, como eu falei, visando um fim proveitoso, o crescimento, o amadurecimento espiritual da igreja. Mas a igreja não tem desenvolvido essa maturidade espiritual. Quando se fala de predestinação, ora, é como se estivesse falando de uma heresia. Quando se fala de livre-arbítrio, é a mesma coisa. Quando se fala de trindade, uma falsa trindade, é a mesma coisa. Por quê? Porque ainda estamos sendo criança em Cristo Jesus. Então, meu amado, o apóstolo Paulo disse na sua oração aos Coríntios, veja comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1, veja qual foi a oração de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, siga com as páginas à frente da sua Bíblia. Capítulo 1, 1 Coríntios, versos 4 em diante. Aqui está a oração de Paulo. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus, ou a Deus, a vosso respeito, a respeito da igreja, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então a graça não é dada numa denominação. A graça não é um atributo do homem. A graça nos foi dada em Cristo Jesus. Ele diz: porque em tudo foste empobrecido. É isso, meu amado? Porque em tudo foste enriquecido. Enriquecido com o quê? Com dinheiro no banco, com a conta bem gorda. Mas é isso que nós vemos hoje, a finalidade da teologia, das denominações, é enriquecer o homem, ou seja, uma classe. Enquanto que as ovelhas ficam a padecer, viver mendigando. Nós vemos várias vezes em metrô, no coletivo, pessoas que têm a palavra e estão lá mendigando.
Por quê? Porque doa-se, meu amado, a um ministério, não recebe nada. Nem o conhecimento de Deus recebe. Porque se ele não faz isso, é porque não tem fé. Amados, o dom da fé já foi derramado sobre sua vida. O dom da fé foi derramado sobre sua vida. Mas a igreja vive uma mendigância espiritual. Porque só o pastor pode orar, só o pastor é poderoso, só a fulano de tal, que é dirigente do círculo, é que tem a unção de Deus. Queridos, a mesma unção que eu recebi, você recebeu. Não é uma unção diferente. Eu não tenho um espírito diferente do que você recebeu. Você tem o mesmo espírito que eu recebi. O mesmo talento, meu amado, espiritual, pode ser diferente. Mas o mesmo espírito, ele age em mim e age em você. Então, Paulo disse: foste enriquecido nele. Em Cristo você foi enriquecido. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Quer dizer que as pessoas não prezam, não velam pelo conhecimento, velam pelos sacrifícios, pelas obras, pelas abluções. Isso as pessoas agarram, meu amado, acreditando que aquilo ali é fielmente a vontade de Deus para a sua vida. Quando na verdade a palavra diz que nós temos que envolvermos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo, o Cristo da carne, o Cristo que padeceu, o Cristo que foi flagelado, tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, por exemplo, olha, de maneira que não vos falte nenhum dom. Habilidade, talento, capacidade. Então, por exemplo, na sua oração, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para que sedes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, observe que aquilo que enriquece o homem é o conhecimento. Mas o homem tem desprezado o conhecimento, tem abdicado do conhecimento para viver segundo as práticas religiosas. Nessa primeira carta de Coríntios, capítulo 7, ande uma página à frente, capítulo 7, verso 7. 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 7. Então nós temos visto que essa capacidade que nos envolve para desenvolvermos, amado, é algo sobrenatural, é algo do Espírito, não provém de nós. Se provesse de nós, nós não estaríamos aqui hoje. É algo grandioso que está em nós, que nos move a estarmos sentados numa cadeira dura, num banco duro, mas para quê? Para crescermos no conhecimento desse Deus maravilhoso. Então, Paulo, no capítulo 7, observe que Paulo vem falando aqui de casamento, fazendo analogia de casamento. Observe que até o casamento é um dom. Você parou para você ler? Até casar-se é um dom. Se você ler, você vai perceber que é isso. No verso 7 ele diz: quero, porque ele está falando o quê? Que ele estava o quê? Solteiro, né? Desimpedido, ou seja, eu tenho esse talento, então eu vou correr a Ásia, vou correr a Europa e vou fazer com que esse evangelho chegue aos continentes ali. Ele estava desimpedido, ele não tinha um compromisso, né? Ou algo que lhe prendesse. Deus é tão sábio que escolheu Paulo, meu irmão, para ser o ministro dessa nova aliança. Eles querem que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como é que ele era? Solteiro. Mas ele disse, olha, mas todos não vão permanecer solteiros.
Todos não têm um compromisso. Né? Ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. Mas todos têm o seu próprio dom. Então, quando falamos de vocação, nós vamos compreender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos talentos, quais são os dons. Talvez você possa ter mais de um dom. O dom de estar aqui ministrando a palavra, o dom de estar ministrando louvores, o dom de estar evangelizando. Nosso missionário Erivaldo tem o dom de ministrar aqui, ministrar fora, divulgar a palavra. Nosso ministro Barro, que está começando conosco aqui, ministrar a palavra, como também evangelizando através das redes sociais, e assim todos nós possamos fazer como ele está fazendo, meu amado, através da rede social. Então, observe que ele disse, cada um tem o seu próprio dom. Queridos, santos de Deus, observe que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, ninguém é inválido. Alguém aqui inválido? Alguém nesse meio aqui congregacional inválido? Todo tem uma validez diante de Deus. Ou não? Todo recebeu de Deus um dom, o seu próprio dom. Às vezes há os dons seculares, né, que também faz parte da tua vida. Além de receber os dons ministeriais, os dons espirituais, você recebe de Deus dons para a vida secular. Todos nós recebemos esse talento divinal de Deus. Então, não há inválido, não há uma ovelha inválida, meu amado. Não há. Todas são válidas para Deus. Todos recebem os dons segundo a graça para o exercício espirituais. Por isso que Paulo diz que os dons são diversos, mas é o mesmo Espírito que opera. O mesmo Espírito que opera em mim, opera em você. Não há diferença de Espírito. Agora, queridos, vamos entender as 7 qualidades dos diferentes dons, segundo a graça, que Paulo ensina na carta aos Romanos. Volte para Romanos, capítulo 12. Olha as qualidades que Paulo relata desses dons. Romanos capítulo 12, versos 6. Romanos 12, versos 6. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Primeira qualidade, meu amado, de dons diferentes, que é direcionada ao corpo de Cristo, é profecia. Profecia. Não é essa profecia que nós vemos por aí, viu, amado? Que uma pessoa chegar num altar e começar a falar coisas ilusórias, como nós vemos. Quando fala de profecia, está falando da Escritura. Falar segundo os oráculos de Deus. Porque nós vemos muitos profetas destruindo famílias, muitos profetas destruindo lares, por causa de suas falsas profecias. Então nós temos que ter cuidado com as profecias que nós ouvimos de certos altares. A profecia, meu amado de Deus, é para trazer a percepção da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, e não para vanglória do homem. E muitas vezes as profecias para se vangloriar-se. É disso que muitas vezes as pessoas estão no culto. Às vezes as pessoas ouvem alguém passando na rua e falando da fulano de tal, chega no culto e começa a falar em outras línguas, dizer que é outras línguas não. Outras línguas não. Essas línguas misteriosas.
os quais dizem que é língua de anjo, que na verdade não são. Línguas é glossa, é falar nas línguas de outras nações. Paulo falava nessas línguas, onde ele era um poliglota, falava várias línguas. Se é alguém que poliglota, pode estar traduzindo o que eu estou falando agora para o inglês, tá? E eles lá irão compreender a linguagem que estamos falando aqui. Não é essa língua inteligente, essa língua, se você fala, fale para si mesmo. Então Paulo aqui diz que foi dada a profecia. Então nós vimos a primeira qualidade que é distribuída à igreja é a profecia. Então, meu amado, profecia é um substantivo feminino que tem a ação de predizer a inspiração divina. Não é uma inspiração humana, mas é a inspiração divina de transmitir a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Então você também tem a profecia, que é a palavra de Deus. Observe que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos 8. Então, meu amado, e ele diz, seja segundo a proporção da fé. Se eu falo profecia, eu tenho que falar segundo a proporção da fé, segundo a intensidade, segundo a medida, segundo a potência da fé. E isso, Paulo diz que não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Quer dizer que é a graça que nos salva, é a graça que nos alcançou. Então, não devemos atribuir, meu amado, a salvação a sacrifício humano, a obra humana, mas a graça de Deus. E ele diz que esta salvação é alcançada, é vinda de nós mediante a fé. E ele diz que esta fé isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé para a salvação não vem do homem, vem de Deus. Por isso que você crê que é um predestinado, por isso que você crê que é um eleito, por isso que você crê que o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Não é agora que teu nome foi escrito no livro da vida. Teu nome foi escrito no livro da vida antes de você existir no corpo humano. Teu nome foi escrito lá, meu irmão. Você veio a esta terra com um passaporte de vida e um passaporte de volta. Então, amados, profecia aqui significa no grego profeteia, que quer dizer a declaração da mente dos conselhos de Deus. E o que é a declaração de Deus, da mente de Deus? Diz: tu és um predestinado, tu és um eleito, tu és um filho amado, tu és um filho querido. E o que é que a declaração do mente diz? Não é dessa forma aí, meu amado. Tu tens livre-arbítrio. Em momento algum nós vamos ver Deus falar dessa forma, mas o sistema religioso acredita. Então, profecia é a declaração da mente do conselho de Deus. Amém? Amém. A segunda qualidade que está no livro de Romanos, venha para Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos 12, 6. Ele diz, verso 7, ele diz, se ministério, dediquemos ao ministério. Então quer dizer que a segunda qualidade dos dons que o Espírito derramou sobre a igreja é o ministério. Então, queridos, santo de Deus também é um substantivo masculino que significa atividade, trabalho, função. Então, Deus te designou uma função, uma atividade no seu corpo. Por isso que eu perguntei se havia algum inválido aqui. Porque Ele te, meu amado,
atribuiu com o seu espírito, não de invalidez, mas com validade. Então ele diz, se ministério, dediquemos-nos. Paulo está dizendo, olha, seja prestativo, seja zeloso, seja uma pessoa abnegada, devota, não, meu amado, dos rudimentos humanos, não das tradições religiosas, mas de quê? Do Evangelho da graça de Deus. Os dons que lhe foi entregue. Paulo fala disso em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que a igreja vivifica. Então a letra mata. Então a letra tem feito com que muitas ovelhas, muitos filhinhos estejam debaixo de jugo, de escravidão, debaixo da doutrina humana. Então quando nós vivemos a letra, nós estamos subjugados ao raciocínio humano e não ao Espírito, não à palavra salvadora. Observe que no versos 5 ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem das minhas obras. É isso? Vem das nossas obras? Vem de quem? Então a nossa suficiência vem de Deus. Queridos, eu vou deixar para falar das demais qualidades dos dons no próximo, na próxima mensagem. Iremos continuar falando acerca desses dons diferenciados que a igreja recebera do Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero finalizar nesta noite a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Veja o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1. Ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, importa que as pessoas lhe vejam como um dispenseiro. O que é dispenseiro? Gerenciador, mordomo. De quê? De riqueza humana? Não. Dos dons que lhe fora incumbido aqui em vida, meu amado. Então você recebeu de Deus diferentes dons para exercer, seja na área secular e aqueles para a área espiritual. Você não é inválido. Então Paulo diz, olha, assim pois importa que os homens conheçam como pessoas que falem muito em línguas, que jejuem, que suba monte, que batizem em água. Paulo está falando dessa analogia aqui. Paulo está dizendo, assim importa que os homens nos considerem, ou seja, veja como ministros de Cristo. Não Cristo da lei, não Cristo judeu. E você sabe que o nosso Cristo, aquele Cristo lá, eram judeus.
E por isso que ele praticou aquilo ali, meu amado. Porque ele veio para cumprir. Por isso que ele batizou-se em água. Por isso que ele subiu um monte. Por isso que ele fez jejum. Porque ele estava o quê? No cumprimento da lei. E sendo judeu, ele tinha que participar de todas aquelas cerimônias. Para que eu e você, hoje, não estejamos mais subjugados à cerimônia da lei. Ele cumpriu. Ele foi o nosso substituto. Hoje nós vivemos por graça. Por esses dons que nos leva a sermos pessoas destacadas, meu amado, no meio religioso. Por quê? Porque não vivemos mais com medo do diabo, não vivemos mais com medo do inferno, não vivemos nos perguntando quando Jesus vai voltar. Eu não te pergunto. Porque o ser religioso vive nessa incógnita. Jesus vai voltar hoje. Vocês estão vendo os sinais? Mas os sinais faz mais de 2000 anos. E as pessoas ficam amedrontadas. Se eu sair, ora uma língua vai me tocar. Se sair, eu vou para... Não. Paulo diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro, gerenciador, mordomo das coisas celestiais e não terrenas, meu irmão. Que é os dons que ele nos concedeu. E ele diz, no verso 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém, meu amado? Amém. Assim fala a Escritura ao teu coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus, pela sua majestade, pelo seu amor derramado em nossas vidas. Uma pessoa que ficou em pé, mas não convidou a pessoa para sentar? Oi, meu querido? Cadê pronto? Está feito um guardião, a sentinela ali, né? A sentinela lá, nos ajudando. Então, meu agradecimento abençoado por você estar conosco. Quer dizer que você é um eleito, é um filho amado do Senhor, um predestinado para a eternidade. Ora, tem também, além de ter, eu sei que o nosso irmão Paulo já deu o e-mail, o site do apóstolo Marco Gomes, né? Acredito. Como também tem Geraldo também, não sei se você já viu, Geraldo. E tem o do Fretes aqui em Fortaleza, também temos aqui em Fortaleza.